Vejamos um comparativo de qualidade. Qual se sobressai, o bloco cerâmico ou o bloco de concreto? Qual alvenaria isola melhor a temperatura e a umidade? Vamos comparar o bloco City com o bloco de concreto. Vamos encher os dois blocos com a mesma quantidade de gelo seco a menos 78 graus Celsius. O teste consiste em medir a temperatura da parte externa minuto a minuto durante 25 minutos. A temperatura do bloco City baixou 17 graus e a do bloco de cimento caiu 39 graus, mais que o dobro. A diferença entre os dois blocos atingiu 22 graus após 25 minutos. O bloco City foi mais eficiente no isolamento térmico. Isso significa mais conforto e também economia. O bloco City reduz o consumo do ar-condicionado no frio e no calor. Agora, vamos avaliar o isolamento da umidade. Os dois blocos foram selados na base com placa de vidro e silicone. Vamos enchê-los com água e observar. O bloco de concreto vazou parte da água que brotou das paredes e escorreu até a cuba, enquanto que o bloco City não deixou passar nenhuma gota de água. O bloco City isola melhor a umidade, mais conforto e ambiente mais seco e saudável. Qual é a maneira correta de assentarmos um bloco cerâmico? Em pé ou deitado? Vamos ver a opinião dos especialistas. Oster, uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem aqui na City é a diferença entre o bloco de furo horizontal e furo vertical. Olá, Ana. Olá, pessoal. Bom, essa é uma dúvida bem frequente mesmo. Eu vou mostrar para vocês os dois blocos para vocês entenderem bem a diferença. Este bloco aqui, ele é o de furo horizontal e este bloco aqui, ele é o de furo vertical. Por que eles têm esse nome? Basicamente, a forma de assentamento deles. O furo nesse aqui, ele fica na horizontal quando você assenta. E o bloco vertical, o furo dele fica na vertical quando você faz o assentamento. Então o horizontal é chamado assim porque ele é assentado na forma horizontal e o vertical assentado na vertical? Exatamente. Mas o que isso implica na obra? Eles modificam algumas características da obra. Bom, primeira coisa, no horizontal, forma de assentamento. Forma de assentamento do horizontal, como vocês podem ver, como o furo é na horizontal, você tem que chapar toda a face do bloco para poder fazer o assentamento, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. Enquanto no vertical, você tem que filetar as bordas dele, você só fileta as bordas dele para fazer o assentamento. A segunda coisa é a resistência contra a compressão. A resistência à compressão do horizontal, ele vai de 1,5 MPa. Com relação ao vertical, ele é a partir de 3 MPa, podendo chegar tranquilamente 10, 15 MPa, tá? Outra diferença muito grande é a forma de instalações elétricas, hidráulicas, entre outras, tá? Você no horizontal, você tem que rasgar a parede, colocar as tubulações e depois chumbar elas. Quanto no vertical, você passa todas as instalações pelos furos dos blocos e está feita a instalação. O que isso dá? Dá uma velocidade nas instalações, colocação das instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, entre outras. Você diminui entulho e retrabalho também. Outra coisa, mão de obra utilizada para isso aqui. No horizontal, você não precisa de uma mão de obra muito especializada. Você pode nem ferramentas muito diferentes. Com relação ao vertical, você já precisa de uma mão de obra um pouquinho mais especializada e umas ferramentinhas um pouquinho melhor. E com toda essa diferença, você pode afirmar que um bloco é melhor do que o outro? Não, de maneira nenhuma. O que a gente pode afirmar é que cada produto se adequa melhor às suas necessidades de obra. Pessoal, e vale lembrar que todos os blocos cerâmicos devem estar de acordo com as normas da ABNT, a NBR 15270. Como devemos proceder para calcular a quantidade de blocos a ser utilizado? Lembrando que deveremos ter um acréscimo de 10 a 15%, prevendo a perda e a quebra de blocos. Como é que eu faço para encontrar a quantidade de tijolo por 1 metro quadrado? Eu tenho aqui 4 tipos de tijolos aqui, né? São tijolos cerâmicos, mas essa regrinha ela se aplica para qualquer tipo de tijolo.
qualquer tipo de revestimento também, por exemplo, um piso, né? Enfim, dá para a gente aplicar isso para várias coisas, mas nesse caso aqui a gente vai aplicar para o tijolo. Como é que funciona? Se eu tenho aqui um tijolo de 19 por 29, né? O que eu tenho que olhar? Apenas a face que vai compor a minha parede, né? No caso aqui, essa face de 19 por 29. É essa face que vai compor a minha parede. Eu vou pegar 1 metro e dividir por essa área do tijolo. Tá? Porém, lembrando que nós temos que dividir pela área do tijolo já considerando a argamassa, né? 1 centímetro de argamassa. Afinal, o tijolo é 19 por 29, porque somando 1 centímetro em ambas essas dimensões, nós vamos ter uma medida fechada, né? De 20 por 30, por exemplo. Então, como que faz a continha? Digamos que você tem 1 metro quadrado, que você quer fechar 1 metro quadrado. Quantos blocos eu vou utilizar desse bloco de 19 por 29? Então, eu vou pegar 1 metro quadrado dividido por 0,20 vezes 0,30. Por que 0,20 e 0,30? Porque eu peguei esse 19 aqui, somei 1 centímetro da argamassa, peguei esse 29 aqui, somei 1 centímetro da argamassa, certo? E aí eu vou precisar de 16,6 blocos, né? 16,6 tijolos para compor 1 metro quadrado. Mas, Felipe, eu não tenho só 1 metro quadrado para eu dividir. Como é que eu faço? Você pode fazer essa conta direto. Por exemplo, eu tenho 23 metros quadrados. Quantos blocos eu vou precisar? Vou precisar de 383 blocos. Depois você soma mais 10%, por exemplo, aí vai para uns 410, 400 e pouquinho blocos aqui, certo? Então é bem simples de fazer essa conta. Vamos fazer com outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer com o exemplo de 19 por 39. Mesma coisa, vou pegar 1 metro dividido por 0,20 vezes 0,40. Tá? Por quê? Porque eu já somei 1 centímetro de argamassa em ambas as dimensões. E eu vou precisar de 12 blocos e meio para 1 metro quadrado. Tá? Felipe, mas eu tenho 23 metros quadrados. Como é que eu faço? Coloco 23 aqui, ele vai me dar a quantidade de blocos que eu necessito em 23 metros quadrados. Tá? Então, a continha básica, simples, é pegar 1 metro e dividir pela área do tijolo. Tá? A seguir, faremos um comparativo dos custos das alvenarias. Vamos começar pelo bloco de concreto, todos de vedação, certo? A capacidade térmica dele é menor, entendeu? No frio ele fica gelado, no calor ele fica quente. É diferente do tijolo baiano, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. A absorção de água dele, pessoal, é bem maior do que a do tijolo baiano, certo? E são mais pesados. Isso aí é os contra dele, em relação ao tijolo baiano, certo? São mais pesados porque o pedreiro, na hora de executar ele, à tarde, trabalhando o dia inteiro com bloco, à tarde você está com os braços que não aguenta. Então ele tem essa desvantagem. Qual que é a desvantagem dele? A térmica dele é menor do que a do tijolo baiano, a absorção de água dele é maior, umidade, né, que a gente fala, certo? E são mais pesados na execução do serviço, então a maior parte dos pedreiros não gosta muito de bloco. Porém, o rendimento dele é mais rápido, a execução do serviço dele é mais rápido. Se você faz um exemplo, 10 metros de parede por dia, com esse aqui você vai fazer 15, só um exemplo, tá? Vamos ver quantas peças vai por metro quadrado. Vai 12 peças e meia, pessoal. Conta aqui para vocês verem, ó. Uma, ó, duas, ó. Vamos falar os grandes, ó. Vai 2 cada fiada. 2, 4, 6, 8, 10. Então agora meio. Vai 1, 2, 3, 4, 5 meio. Então cada aqui, ó. São 2, são 14, são 12 e meio. Certo? Então são 12 peças e meia. Quanto que tá cada peça desse bloco? Esse bloco aqui, pessoal, cada peça custa R$ 1,55. Cada peça, que está aqui na descrição.
por metro quadrado, lembrando bem, é sem a massa, só o tijolo. Ele vai ficar R$ 19,38 por metro quadrado, o bloco, entendeu? Olha lá, ó. Tá vendo só? Tem aqui a demonstração de uma parede, já tá com a junta, tudo certinho, ó. É de vedação, deixa eu virar aqui, olha lá, os furos dele, tudo certinho. Estão vendo só? Agora vamos ver, pessoal, em relação ao tijolo baiano. Vamos lá ver então? Vamos falar então agora do tijolo baiano, pessoal. Esse aqui é o tijolo baiano de 8 furos, dá para vocês verem por aqui. A capacidade térmica dele é bem maior, pessoal, do que o bloco, sem comparação, entendeu? E tem menor absorção de água do que os blocos, entendeu? Fora a acústica dele, que é fantástica, entendeu? São bem mais leves para trabalhar com eles. O pedreiro adora, eu praticamente adoro. Eu gosto muito de trabalhar com ele, né? Esse aqui, pessoal, você vai gastar 25 peças por metro quadrado. E cada peça está 75 centavos. Então você vai gastar R$18,75. Então já é mais em conta do que o bloco, certo? O bloco já é mais caro. Depois no final a gente já vai mostrar as comparações. Então tá, o bloco é mais caro. Só que tem uma grande vantagem aí. Muitas pessoas falam assim: ah, mas o bloco ele é mais resistente. Será que é resistente? Mais do que o tijolinho? Sim, se você colocar o tijolinho assim, ó, o bloco é mais resistente. Estão vendo assim? O furo de lado. E se você fizer a parede assim, furo para cima, será que ele é mais resistente? Sei não, hein? Eu vou fazer um vídeo desse na prática e vou mostrar para vocês que não é mais resistente do que aquele que a gente mostrou aqui no vídeo. Tá ok? Vamos lá então. Então o tijolinho baiano tá ganhando até agora. Então o tijolinho baiano tá na frente do bloco até agora. Agora vamos ver o outro tijolo cerâmico, se está compensando. Hoje em dia tem muita gente usando ele. Vamos ver se compensa? Então, pessoal, o tijolo baiano 6 furos, ele tem a capacidade térmica igualzinho o outro tijolo baiano, o baiano que a gente fala, de menor absorção de água que os blocos de concreto, são mais leves. Só que em compensação, olha lá, ele vai mais peças. Esse aqui vai 28 peças por metro quadrado. Só que ele é mais em conta, ele é 49 centavos por peça. Certo? Então daria R$13 um metro quadrado, pessoal, vai 28 peças, igual eu falei. Vai dar R$13,72. Significa o quê? É mais em conta, é o tijolo mais barato, certo? Mas por que eu vou te falar? Porque eu não gosto desse tijolo. Não é que eu não gosto desse tijolo, eu não aprovo esse tijolo nas minhas obras de pequeno porte. Lembrando bem, obra de pequeno porte, tipo Minha Casa Minha Vida, casa entre 40 e 60 metros. Sabe por quê? Deixa eu virar aqui para vocês ver por quê. Por causa disso aqui, pessoal. Ele dá 11,5 centímetros de largura. Significa o quê? Você perde espaço dentro da sua casa. Vamos imaginar assim, a mesma construção que você faz com o tijolo baiano, se tiver um exemplo, 3 paredes. O tijolo baiano, você vai ganhar um exemplo, 2 centímetros, ele dá 9. Então vai dar 2,5 centímetros por parede. Então se você tiver 3 paredes dessa, vai dar 7,5 centímetros. Então faz uma diferença muito grande na hora de você colocar uma porta, um batente, perdão, na hora de você colocar um acessório para banheiro, um guarda-roupa. Isso faz uma diferença tremenda. Tem muita gente que não vai concordar comigo, mas escuta o que eu estou falando. Isso é pura prática, pessoal. É verdade isso que eu estou falando para vocês. Então pensa bem, ele sai mais em conta? Sai, entendeu? Mas tem de ver se compensa no espaço que você vai perder. Você perde espaço por ele ser mais largo. Em compensação, ele distribui melhor o peso, tá ok? Agora vamos mostrar os 3 valores dos 3 juntos para ver a comparação. Tá? Resumindo, pessoal, o bloco de concreto ele vai gastar R$19,38 por metro quadrado. O tijolo baiano, o mais estreitinho, né? Você vai gastar o de 8 furos, perdão, R$18,75 por metro quadrado. E o tijolo 11, né, aquele mais largo, o tijolo baiano mais largo, você vai gastar R$13,72 por metro quadrado. Um importante elemento no auxílio das alvenarias são as canaletas. Sejam elas cerâmicas ou de concreto, elas são fundamentais na execução da alvenaria. Quer seja para vigas baldrames, as cintas intermediárias, realização das vergas e contra-vergas, cintas de respaldo e o apoio para a concretagem da laje. Podemos ver isso nesse vídeo.